Boa noite, pessoal. Para quem não... Bom, eu acho que eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, só a Renata e o Thiago. Quem sabe Deus vai nos proporcionar, né, em algum momento aí. Meu nome é Lígia. Eu sou a mãe que ficou cutucando a Renata até ela resolver comprar a ideia do NCFCA. Eu moro nos Estados Unidos, em Nova York. Já tem 10 anos que eu moro fora do país, do Brasil. E comecei a participar do NCFCA com a minha filha do meio, em 2019. E me apaixonei e precisava que o NCFCA fosse para o Brasil. Então, é por essa razão que eu estou aqui com vocês hoje. Tenho ajudado a equipe do Brasil a levar o NCFCA. A gente fez várias coisas em diversas frentes aí. E agora a gente já está na reta final e o pessoal que está aqui hoje, algumas das pessoas assistindo hoje são as supervisoras de região. Então, essa é uma reunião de informação que nós estamos também fazendo para que elas assistam e se sintam mais confortáveis para começar uma coisa que não existe no Brasil. Então, uma das supervisoras no nosso treinamento essa semana falou assim: eu estou me sentindo como se eu estivesse entrando no mar sem saber nadar. Falei assim, a parte boa é que Deus não vai deixar ninguém se afogar nessa, porque é um projeto maravilhoso e à medida que eu for falando um pouquinho mais, vocês vão perceber por que que eu fiz tanta questão e por que que a Renata achou que valia a pena levar. E agora a gente tem um time aí no Brasil e se Deus quiser, esse projeto vai decolar e vai ser apenas mais uma ferramenta nas mãos do Senhor para a glória dele mesmo. E também para essa comunidade, principalmente os homeschoolers, mas não vai ser exclusivamente para os homeschoolers, decolar em áreas que no Brasil a gente não tem tanto material e especificamente uma plataforma de torneio, que é o caso do NCFC. Então, o NCFCA, ele era uma sigla antes, tá certo? Quando foi fundado, a sigla, a tradução literal, é Associação Nacional Cristã de Oratória e Comunicação. Eles mudaram o nome e agora eles não têm como desvincular mais as siglas. Então, a despeito de ainda existir um significado, agora eles só chamam de NCFCA, Liga Cristã de Debate e Discurso. Só isso, certo? Eles começaram em 1997, da mesma maneira que nós estamos começando, pais que queriam crescer nessa área de oratória, de pesquisa, porque, ao contrário do que muita gente pode pensar, de debate e discurso não se tratam apenas de aprender a falar. Eles têm tanta coisa por trás antes da gente finalmente chegar no falar, na apresentação, que eu acho que vocês não ficariam surpresos, mas eu acho que vocês ficariam assim, uau, eu não imaginei que era tanta coisa envolvida. Então, ele surgiu em 1997 e era uma liga de debate da Liga de Homeschooling dos Estados Unidos, a HSLDA, que é uma liga de defesa do homeschooling aqui nos Estados Unidos. O objetivo deles era treinar os estudantes cristãos educados em casa, então, a princípio, era primordialmente para homeschoolers, para estudantes da educação domiciliar, para que eles adquirissem habilidades necessárias para alcançar o mundo com a verdade de Deus. Olha que objetivo maravilhoso para se começar qualquer trabalho, né? A gente quer sim que os nossos filhos sejam habilidosos na arte do falar, a gente quer sim que os nossos filhos cresçam na arte da pesquisa, mas a gente quer principalmente que os nossos filhos sirvam ao Senhor da melhor maneira que eles puderem, com o intelecto que o próprio Deus deu para eles. Então, foi esse o objetivo principal da criação da Liga, para que esses estudantes alcançassem o mundo com a verdade de Deus. E o NCFC, ele cresceu e ele se desenvolveu não somente em termos de complexidade da Liga. Então, a Liga começou do mesmo jeitinho que a gente está começando, com o debate de políticas governamentais, que aqui se chama Team Policy Debate.
que são debates de duplas, uma dupla debate contra a outra, e eles são debates baseados, é um debate baseado em evidência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E eles foram aumentando as categorias de competição. Então, eles colocaram categorias de discurso, eles colocaram mais uma categoria de debate, o debate de valores. Agora, eles já têm o júri simulado, eles têm, acho que, por volta de 9 ou 10 categorias de discurso. Então, ela cresceu em complexidade, também cresceu em questão de sistemas, de programas que são usados. Quando aconteceu a pandemia, parou tudo e as pessoas tiveram que trabalhar para criar uma plataforma online de competição. E eles criaram essa plataforma em menos de um ano. Então, quando aconteceu a pandemia e tudo fechou aqui, a gente precisou parar, mas na próxima temporada, na temporada seguinte, nós já tínhamos uma plataforma online. Porque o pessoal que trabalha não está de brincadeira, não. Esses pais que participam do NCFC aqui, eu fico assim, eu comparo muito com o que eu vejo dos pais educadores no Brasil. É um pessoal, eu chamo de overachievers, quer dizer que faz muito mais do que, do que o esperado. Eu falo, gente, eu acho que eu não ia dar conta de fazer essas coisas no Brasil, não, porque o pessoal lá é tudo, é muito, né? É assim, o negócio aí não é para amador, não, hein, gente? É um negócio de qualidade. Então, e os pais do NCFC daqui, da mesma forma, não estão de brincadeira. O pessoal bota a mão na massa e eles trabalham mesmo. Então, nós temos aí 27 anos de história de NCFC aqui nos Estados Unidos. O Brasil é o primeiro país para onde o NCFC está expandindo. Já temos aí gente de países de língua portuguesa querendo, né, Rê? E temos mais de 5.000 estudantes aqui nos Estados Unidos, tá? Participando da liga. Em fevereiro desse ano, a equipe do Brasil veio para cá e nós participamos de um dos campeonatos nacionais qualificatórios. Depois eu vou explicar as diferenças também. E eles vieram e eles viram mais ou menos 500 estudantes numa competição gigante. É uma coisa linda de se ver os estudantes todos juntos lá, e eles tiveram a oportunidade de assistir diversas categorias diferentes também, não só o debate de políticas governamentais, e aí eles entenderam por que que eu fiz tanta questão e por que que eu estava no pé tanto quanto eu fiquei. Então, nós temos aí 27 anos de história, todos esses estudantes, e é uma liga, de novo, que tem um propósito muito lindo. A nossa missão, a missão do NCFC, e agora eu vou ler para vocês a missão, porque a gente tem já determinada, e vocês, isso aqui é a razão por que nós existimos, é a razão por que nós fazemos o que nós fazemos. E o NCFC, a missão da Liga Cristã de Debates e Discurso do Brasil, é promover a excelência nas comunicações através de oportunidades competitivas, onde os estudantes cristãos desenvolvem as habilidades necessárias para pensar criticamente e comunicar-se de forma eficaz, abordando questões da vida a partir de uma cosmovisão bíblica para a glória de Deus. Essa é a missão do NCFCA. No tempo que eu fiquei na liga e agora trabalhando, né, por trás das cortinas com o NCFCA Brasil, o que eu tenho visto e notado todas as vezes que nós temos reuniões, que nós conversamos, é que eles prezam muito por essa missão. E eles fazem muita questão que nós entendamos que essa é a missão. Nós também, para participar da Liga, nós precisamos dizer que nós acreditamos na declaração de fé deles. A declaração de fé do NCFCA é o credo niceno. Então, todas as famílias que se afiliam à Liga, elas têm que assinar embaixo do credo niceno. Além disso, além do credo niceno, o NCFCA também tem algumas declarações de posicionamento, certo? As declarações de posicionamento, elas têm a ver com a inerrância das escrituras, ou seja, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é inerrante, não existe uma palavra na Bíblia que não seja inspirada por Deus e que não seja verdadeira. Essa é uma das declarações de posicionamento. A segunda declaração de posicionamento é em relação ao casamento, ao gênero e à sexualidade. O NCFCA declara que eles acreditam
que um casamento, só existem dois gêneros, masculino e feminino, e que um casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher, da mesma forma, qualquer relação de sexualidade é sempre entre um homem e uma mulher. Então, para se afiliar à liga, as pessoas vão ter que dizer que elas concordam com isso, certo? Então, essas são as, as declarações de posicionamento. Nós temos valores. Os valores do NCFCA, eles têm a ver com o fato de que nós cremos que Deus ele tem uma sabedoria infinita, ele é santo e ele capacita as criaturas, né, os homens, com o intelecto. Nós também nós temos o valor de acreditar que existe uma verdade redentora, que é o Senhor Jesus Cristo e o trabalho dele na cruz. Nós temos o valor de comunicar a verdade de forma graciosa, porque a nossa palavra precisa sempre ser agradável, temperada com sal, para a gente saber como responder a cada um. Está lá em Colossenses 4:6. Existe uma excelência duradoura no que a gente pretende fazer no NCFCA. Eu tive o privilégio de conhecer estudantes há 6 anos atrás, e hoje esses estudantes já estão saindo da faculdade, seguindo carreira. Um dos estudantes é o filho da nossa diretora aqui da região. E mesmo depois de ter saído da liga, ele continua debatendo, ele continua discursando, ele conseguiu bolsas, ele conseguiu crescer como um orador, claro, mas ele participa de várias outras frentes na faculdade onde ele estuda, e ele vai ser um advogado, então agora ele está indo para. Aqui é um pouquinho diferente, né, a questão da faculdade, então eles fazem o básico e depois eles escolhem a especialização e vão fazer a especialização, pode ser de 2 até 6 anos a especialização. Então, isso ele vai carregar para o resto da vida dele. Não só quando ele estiver oficialmente debatendo e discursando, mas também quando ele estiver passando por uma entrevista de emprego, quando ele estiver conversando com alguém que pensa diferente dele, quando ele tiver que defender um posicionamento dele, quer seja publicamente, quer seja numa conversa entre duas pessoas. E, por fim, um dos valores é que existe uma comunidade construtiva. E aqui eles usam o versículo de Provérbios 27:17, que fala: como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Nós interagimos uns com os outros, nós crescemos juntos, nós nos encorajamos. E é por essa razão que existe a necessidade de um clube. O NCFCA Brasil decidiu que no Brasil nós vamos pedir para que os estudantes participem, né, desses clubes, e por causa da comunidade, certo? É uma liga familiar. Ninguém sabe nada de nada ainda, está começando agora. Então, como que a gente vai aprender? A gente vai aprender nos clubes, junto com os estudantes. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente aprende com os nossos filhos, enquanto a gente os educa em casa. A gente está lá ensinando, né, passando por um assunto em alguma determinada matéria, e a gente fala, nossa, eu não sabia disso. Quantas e quantas vezes aconteceu com a gente enquanto a gente ensinava os nossos filhos? E vai ser a mesma coisa com o NCFCA, especificamente com a categoria de debate de políticas governamentais, que é essa categoria que a gente está levando para o Brasil agora. A estrutura do NCFCA é a família, a base, a fundação, a força do NCFCA, a maneira como ele funciona aqui, a maneira como as coisas acontecem aqui, só acontecem porque nós temos a família como base fundamental, criando essa estrutura. É impossível construir o NCFCA no Brasil se as famílias, os pais, não vestirem a camisa. Como? Por que que é importante? Muito bem. Tudo o que se faz no NCFCA daqui é trabalho voluntário. A diretora de região, voluntária. Os técnicos de clube, voluntários. As pessoas que trabalham durante os torneios,
todas voluntárias, inclusive a pessoa que organiza tudo, a diretora do torneio, que trabalha muito, voluntária. O NCFCA tem pouquíssimos funcionários pagos nos Estados Unidos. Se eu não me engano, e Renata, se você se lembrar, por favor, me corrija. Eu acho que eles têm 3 funcionários pagos e eles têm 2 funcionários que trabalham meio período, porque a liga cresceu muito, então eles precisaram contratar, por exemplo, TI, eles precisaram de uma pessoa de TI em tempo integral e mais uma de apoio, certo? Então, é uma liga que tem a fundação na família. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as competições. De novo, o NCFCA é uma plataforma de competição. Nós estamos também levando o currículo que eles têm aqui do debate de políticas governamentais. No Brasil, a afiliação ao NCFCA vai estar atrelada à venda do currículo. Então, você compra o currículo, se afilia. Você não pode simplesmente se afiliar se você não tiver o currículo. Por quê? Não existe um material no Brasil hoje que possa ser usado. Então, nós estamos levando material para que os pais e os estudantes aprendam juntos nos clubes. Então, a plataforma de competição, que é o NCFCA, tem como objetivo a glória de Deus. É o primeiro e mais importante objetivo da liga. O segundo objetivo das competições é que os alunos eles podem refinar as habilidades. Então, eles estudam e eles treinam, e eles treinam, e eles estudam mais um pouquinho, e eles treinam, e finalmente eles vão para a competição, para quê? Para ganhar? Não. Para alcançar aqueles objetivos que eles listaram. Então, para alguns alunos, a competição vai ser aquele momento em que eles vão vencer a timidez. Esse é o objetivo desse aluno tímido. Para o outro aluno, vai ser, eu quero falar sem gaguejar, porque eu fico muito nervoso e não consigo me expressar direito. Então, eu quero falar de maneira clara. Esse vai ser o objetivo desse aluno. O objetivo nunca é a medalha, porque quando o objetivo é só a medalha, a gente perde todos esses valores que foram citados anteriormente e a gente não trabalha como uma comunidade, inclusive durante as competições, certo? Então, o que eu vi muitas vezes durante competições, enquanto eu estava lá, mãe, julgando, depois eu vou falar sobre isso, é que os alunos, os estudantes, porque eles têm essa questão de ganhar não é o mais importante, e nós somos uma comunidade, eles se ajudam, inclusive durante as rodadas de debate, é a coisa mais linda de se ver. As competições, elas também aumentam um pouquinho a responsabilidade dos alunos. E com um pouco mais de responsabilidade, eles se esforçam mais e eles também eles enxergam aquela matéria que eles estão estudando, no caso, o debate, com olhos diferentes. Eles também vão ter a oportunidade de praticar o debate, né, essa argumentação pelo lado afirmativo e negativo, na frente de audiências diversas. Por quê? Porque no clube, quando eles treinam, é super válido. Eles estão fazendo isso na frente dos colegas e dos pais. Quando eles vão para a competição, a gente tem, além dos pais, a gente também tem juízes da comunidade julgando. E esses juízes da comunidade, eles podem ser juízes que entendem muito sobre a área que está sendo debatida ou que não entendem nada da área que está sendo debatida. E essas crianças precisam aprender a se comunicar com o que entende muito e com aquele que não entende nada. E isso é lindo, é maravilhoso, e essas crianças vão ter muito mais capacidade, não só de se comunicar, mas de serem ouvidas durante a vida deles, porque eles estão aprendendo a se comunicar com gamas diferentes de audiências. Eles trabalham em equipe, time. No clube, o time não é o único que trabalha junto, não é só a dupla que trabalha junta. O clube inteiro trabalha junto. Como? Diversas maneiras diferentes, mas alguns exemplos. O debate de políticas governamentais, ele é um debate baseado em evidências. E o clube pode decidir que o clube vai ter um banco de evidências comum. Então, todas as pessoas trabalham
para angariar evidências para aqueles casos específicos que têm sido discutidos no clube e que eles acham que vão surgir, e eles criam um banco de evidência. Então, esse trabalho de pesquisa é feito de forma comunitária, né? Eles fazem isso juntos. Além disso, eles se ajudam no clube. Muitas e muitas vezes, enquanto nós estávamos treinando as rodadas de debate no clube, o que ia acontecer é que não somente os pais iam dar aquele feedback para os alunos, mas os próprios debatedores, os próprios alunos. Isso foi sempre muito positivo. Nós temos a oportunidade de criar tudo isso, de construir tudo isso sobre uma fundação que tem a mesma cosmovisão e que tem o mesmo objetivo. Isso é muito importante, porque nós não precisamos nos preocupar com assuntos secundários. Nós não precisamos nos preocupar em nos distrair com um probleminha que surgiu ali, porque aquela pessoa ali pensa completamente diferente. Alguns podem dizer assim, mas as- quando a gente está no meio de gente que pensa igual, quem cresce? Não é questão de pensar igual. Eu não falei isso, eu falei que nós temos a mesma cosmovisão. A cosmovisão é a lente pela qual nós olhamos para o mundo. Como cristãos, a lente pela qual nós olhamos para o mundo é a verdade da palavra de Deus. E isso não implica necessariamente que em todos os assuntos de todas as áreas nós vamos pensar da mesma forma. Então, um aluno vai dizer que é, que não deveria, a gente não deveria mudar uma política de energia e eliminar completamente o petróleo. E um outro aluno vai falar, não, eu discordo. E não tem problema. Eles não estão entrando em atrito em coisas essenciais de fé. Eles estão entrando em atrito, um bom atrito, em questões de políticas governamentais, certo? Existe uma preocupação durante a competição de comunicar a verdade e os assuntos pertinentes aos casos com de uma forma que exista uma conexão com o mundo real. Então a gente não inventa coisa. Eles realmente precisam pesquisar, eles realmente precisam entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, dependendo do tipo de resolução, para eles debaterem aquele assunto. Então, essas crianças, além de tudo, estão se colocando a par de um assunto que é relevante, porque as resoluções nunca são irrelevantes, elas sempre são relevantes. E, por fim, ah, eles aprendem a se comunicar com os grupos que discordam deles, de maneira respeitosa, com graça, e eles aprendem muito a ouvir. Hoje em dia, quem discorda da gente, a gente tende a apertar o botãozinho do mudo, em vez de ouvir. Não é ouvir para se convencer, é ouvir para tentar compreender, é ouvir para tentar criar algum tipo de conexão com aquela pessoa, para que você consiga também passar a sua ideia para ela. O que nós temos visto hoje em dia são portas sendo fechadas na cara daqueles que pensam diferente. E o que nós queremos ensinar para os nossos filhos através do debate é que nós não precisamos fechar a porta na cara de ninguém, que nós não precisamos apertar o mudo na cara de ninguém. A gente pode ouvi-los e a gente pode sim conversar com eles. E a gente pode sim usar dessas habilidades que eles vão aprender para criar uma ponte de comunicação a despeito daquelas coisas que nós discordamos. Vamos lá, deixa eu mudar o meu slide aqui, certo? Então, as competições. Agora eu vou falar bem de forma prática sobre as competições. Nós temos aqui nos Estados Unidos 12 regiões. Nós dividimos os times, os clubes, os estudantes, os afiliados, por regiões. A minha região é a região nordeste dos Estados Unidos. São mais ou menos 9 estados. Então, a gente tem os torneios classificatórios dessa região. Como que funcionam os torneios classificatórios? A gente tem um período de inscrição, aí as duplas se inscrevem. A gente tem um período de avisos e, enfim, claro, isso quando a gente já tem a locação, já a localidade certinha,
local do debate, toda a logística já está trabalhando, aí a gente tem um dia. Quando a gente já descobre esse dia, a gente abre as inscrições, os alunos se inscrevem, a gente pareia os alunos, existe um sistema no computador que vai parear os alunos nas competições. No Brasil, pode ser que no início a gente não precise usar sistema nenhum, vai depender bastante da quantidade de estudantes. Esses torneios classificatórios, eles classificam alguns times para os torneios regionais. Os torneios regionais eles abrangem mais regiões. No torneio regional, eles se classificam para o torneio nacional. Então, existe a possibilidade de você ir desde o classificatório para o regional, para o nacional e competir no torneio nacional. Existem também os torneios que nós chamamos de torneios abertos, são os regionais abertos. O que significa isso? Qualquer um pode participar, mesmo sem ter passado pelo classificatório, mas o número de classificados para a próxima etapa é bem diminuído, bem menor, e esses torneios tendem a ser mais difíceis, por causa da quantidade de estudantes que acabam participando. Nós temos também os torneios classificatórios abertos nacionais, que foi um desses que nós participamos em fevereiro. O que isso significa? Qualquer time do país inteiro pode participar, mesmo que não tenha passado pelo classificatório e pelo regional. Quem que vai para os nacionais mesmo, para o nacional, finalzão? Pouquíssimos daquele grupo, tá certo? Então, existe um lado positivo e um lado negativo, que acaba sendo mais difícil. O positivo é que você, de repente, pula etapas, tá certo? Então, essa que é a estrutura da competição. Nos Estados Unidos, nós temos categorias de debate, o debate de política governamental, políticas governamentais, o debate de valores, que a gente chama de Lincoln Douglas. A gente tem o júri simulado, que é assim, o júri simulado eles nem estão fazendo mais em conjunto com as outras competições, eles estão fazendo o júri simulado separado, porque a estrutura do júri simulado é gigante, só para o júri simulado. Então, nós vamos deixar o júri simulado bem para o finalzinho da nossa caminhada aí no ECFA. E eles têm alguns discursos. Esses discursos, eles podem variar de ano para ano, mas a gente tem uns discursos que eles são assim, eles nunca saíram da competição desde que eles entraram. Então, nós temos os discursos que a gente chama de discursos de plataforma, que são discursos que eles preparam previamente, memorizam e apresentam. Dentro desses discursos, nós temos o informativo, que eles podem pegar qualquer assunto, montar um discurso e nos informar de alguma coisa. Eu ouvi já um discurso informativo sobre peixes luminescentes. Achei super informativo. Nunca teria lido nada a respeito assim, olha, eu vou ler esse artigo aqui sobre peixes iluminados. Então foi bem legal. Já vi um discurso informativo sobre dormir com a boca aberta, tá certo? Então, eles escolhem o tema, e eles escrevem um discurso e eles apresentam esse discurso. A gente tem dentro dos discursos de plataforma o persuasivo, que o próprio nome já diz para qual que é o objetivo dele, né? É persuadir as pessoas de alguma coisa. Eu ouvi essa menininha, gente, ela era miúda, eu acho que ela devia ter 13 anos, ela era pequenininha, assim, uma coisinha. Ela fez um discurso sobre as mulheres não deveriam fazer parte das Forças Armadas. Ela queria nos convencer de que as mulheres não deveriam fazer parte das Forças Armadas. E foi lindo. Me convenceu, inclusive. Quer dizer, eu já tinha uma pré-opinião, mas ela foi maravilhosa. E a gente tem um discurso que se chama apresentação digital. Eles vão fazer, normalmente, é um discurso mais para a linha do informativo, com uma apresentação digital. Então, eles precisam, além de ser interessantes na maneira como eles falam, de apresentar o assunto de maneira a fazer com que a audiência preste bastante atenção e tal, eles ainda têm que usar a apresentação digital como parte do discurso deles de forma inteligente,
Enfim, é difícil usar esse tipo de ferramenta. A gente viu também uma menininha desse tamaninho assim, uma coisinha, fazendo um discurso desse, foi a coisinha mais fofa do mundo e foi muito bom. Inclusive, Rê, ela foi para semifinal, ela foi para nacional com aquele discurso dela. A gente tem os discursos de tempo limitado de preparação. Os de tempo limitado de preparação não são pré-preparados. Eles chegam lá na sala, na competição, pegam um papelzinho, leem o tópico. Alguns deles têm 3, alguns deles têm 6 minutos de preparação. E no caso do extemporâneos, eles têm 20 minutos de preparação. E aí eles têm que apresentar um discurso lá, na hora. No impromptu, eles têm 3 minutos de preparação. Eles pegam um papelzinho, 3 minutos ali se preparando e apresentam um discurso de 6 minutos. E apologética, mora no meu coração. Apologética é o meu preferido, que é o discurso em que eles aprendem a falar prontamente, sem tempo de preparação, sobre assuntos ligados com a fé, com a palavra do Senhor, com a verdade da palavra do Senhor. Por fim, a gente tem os discursos que são interpretativos. Os discursos interpretativos, eles envolvem ali, né, um teatro. Alguns deles têm a ver com temas bíblicos, alguns deles são abertos, alguns deles são em dupla, alguns deles são textos originais, tem todas as regras para de corte de original e o que pode ser original, enfim, é fantástico, certo? Então a gente tem todas essas categorias agora no NCFCA daqui. Aí eu já falei do Lincoln Douglas, já falei do júri simulado, já falei do debate de políticas governamentais, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre esse debate agora. Deixa eu voltar aqui. Por quê? O debate de políticas governamentais, ele não é o mais fácil, mas é o que vai prover para os nossos estudantes a melhor fundação para partir dali para as outras categorias. Por quê? Eles vão aprender a fazer pesquisa, eles vão ter que pesquisar muito, eles vão ter que conversar muito, eles vão ter que ser concisos e eles vão ter que ser muito claros na comunicação. Eles não precisam ser dramáticos, eles vão ter que aprender a usar o corpo para se expressar, a usar o rosto para expressar o que eles estão dizendo. Tudo isso vai ser levado em consideração na hora de julgar uma rodada de debate. Então, eles vão receber informação que eles precisam para fazer de tudo um pouco, fazendo só debate de políticas governamentais por enquanto, tá certo? São 2 times, 2 duplas, eles precisam debater dos 2 lados, mesmo que eles discordem de um lado. Então, por exemplo, o assunto que a minha filha debateu no primeiro ano dela era: os Estados Unidos devem mudar significativamente sua política de energia. E a política de energia é esse guarda-chuvão. Embaixo desse guarda-chuvão, as crianças vão criando casos sobre diversas áreas conectadas com esse guarda-chuva, o tópico do guarda-chuva, certo? Então, o tema da, da, que a gente viu várias vezes foi sobre termostato, é, lixo como descartar baterias, e esses lixos que não são recicláveis e eles contaminam o meio ambiente. A gente falou sobre extração de petróleo, a gente falou sobre o uso de milho para combustível, muitos assuntos. Então, eles precisam debater os 2 lados. Então, se lá o time está defendendo que um jeito significativo de mudar a política de energia dos Estados Unidos é adotando termostatos inteligentes, o outro vai dizer que não. E precisa ter prova. Não é só discordar. Não é só falar não, não concordo, né? Desculpa, gente, meu alarme. Então, eles vão ter que debater dos 2 lados e normalmente eles debatem a mesma quantidade de vezes para os 2 lados, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura do NCFCA.
A estrutura do NCFCA aqui é um pouquinho mais complexa, porque, de novo, existe uma complexidade maior. No Brasil, hoje, nós já temos uma mesa diretora, que brevemente vocês vão saber quem são os membros da mesa, o que a gente vai chamar de conselho acadêmico. Nós temos a diretoria executiva, né, que é a Renata, é a nossa diretora executiva. Aí vem a mesa diretora. Nós teremos os supervisores regionais, que são mulheres que já estão se voluntariando. Eu acho que nós não temos nenhum homem como supervisor ainda, né, Rê? Só mulheres, então vou falar certo. Essas mulheres, essas mães que já se voluntariaram nas diversas regiões aí do Brasil. Depois a Renata pode esclarecer direitinho quais são as regiões que nós teremos a princípio. E por fim, nós teremos os líderes de clube, né, para ajudar com essa estruturação. Os materiais que estão sendo levados para o Brasil hoje são o guia, o currículo de debate de políticas governamentais, que nós tivemos que traduzir e adaptar. Ficou bonitinho, já está quase pronto. No lançamento, a gente vai ter uma pré-venda e, e aí vocês vão receber esse material a partir mais tarde, depois da afiliação. Nós teremos também alguns materiais que ficarão disponíveis na biblioteca do site do NCFCA Brasil, por exemplo, como formar clubes, as regras do debate. Tem vários documentos que já estão traduzidos e organizados, que vão ficar à disposição dos afiliados na biblioteca do website do NCFCA Brasil. Tá? Nós teremos, dentro da afiliação, qual que é a diferença, né? Você vai poder comprar o currículo sem se afiliar? Vai estar disponível no website. Você vai poder competir no torneio? Não. Para competir no torneio, você precisa ser afiliado do NCFCA Brasil, certo? A afiliação vai garantir a participação no torneio, vai garantir o suporte com esses materiais extras e, além de tudo, toda a estrutura do NCFCA Brasil que vai estar à disposição dos pais durante esse tempo de participação nos torneios. Além disso, se Deus quiser, a gente ainda vai adicionando mais coisas no futuro. Então, vocês vão ser, os afiliados vão ser os primeiros, né, a desfrutar de toda essa estrutura. Por fim, eu quero dar eu quero falar um pouquinho sobre os clubes e os participantes dos clubes. Então, os clubes, eles não são liderados, gerenciados, cuidados de nenhuma forma pelo NCFCA. O NCFCA é uma plataforma de competição. Os clubes são independentes. O que o NCFCA vai proporcionar? A estrutura básica no sentido de orientação, tá certo? Olha, vocês podem começar um clube assim. Nós sugerimos esse código de conduta, nós sugerimos isso e aquilo, tá certo? Mas os clubes são independentes. Os participantes são homeschoolers e alunos escolares que estejam entre 12 e 18 anos, tá certo? Nós não vamos dar um jeitinho. Ah, mas o meu filho tem 11, vai fazer 12 daqui. Então, nós preferimos que esse tipo de pedido não seja nem feito. 12 a 18 anos. E mais para frente, quando a coisa engrenar, vocês vão perceber que existe a possibilidade de fazer atividades com grupos mais novos que não sejam necessariamente conectadas com a competição do NCFCA. Tá? E a gente também tem os técnicos de clubes, que normalmente são as pessoas que vão dar as aulas. Eu era a técnica do meu clube e também a pessoa que vai ficar em contato com as supervisoras para trazer para o clube qualquer aviso que venha a existir, qualquer coisa da liga, quem traz para o clube é o técnico. E os juízes, que são os pais,
E nós temos os juízes que nós convidamos da comunidade. Então, pode ser o seu pastor, pode ser o seu presbítero, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu mecânico, pode ser qualquer pessoa convidada que aceite vir julgar um- uma rodada de debate. Tá certo? Era isso que eu tinha para vocês hoje, e agora eu gostaria de responder as perguntas que vocês tenham. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as Uhum. perguntas no chat, e aí eu vou lendo, e aí a Lígia vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de salientar, talvez seja a primeira pergunta, né? Quando a gente fala sobre alunos escolarizados que vão ser admitidos na liga, subentende-se que esses alunos vão participar de um clube com os pais, ok? Então não é assim, vou deixar meu filho lá né, e pego ele 2 horas depois, e nem está aberto para a escola, né, trabalhar, está aberto, mas é, esse vai ser o segundo passo. Tem gente me procurando, falando assim, e as escolas? Eu falei, gente, calma, uma coisa de cada vez. Vamos consolidar a cultura dos clubes, com os pais participando, para a gente formar, né, a cultura, e depois tá no nosso cronograma como nós vamos alinhar com as escolas, ok? Uhum. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Deus abençoe a iniciativa. Muito obrigada, viu? Precisamos das orações. Já tem os valores dos materiais e a afiliação? Posso responder? Eu vou Claro, responder. eu acho que eu nem sei a resposta dessa pergunta. Nós estamos fechando o valor dos materiais. Ele vai ser vendido pela Clássico Press, tá? O material é um kit, que é o do técnico, né, e do aluno, ou seja, do pai, né, do professor e do aluno, tá? Então vai ser um kit, nós já estamos acabando de fechar o valor. E a afiliação, nós vamos ter um preço promocional. A afiliação, ela é anual, ela é familiar, ou seja, você pode ter 1, 2, 3, 4 filhos na liga, não tem problema. E é o preço promocional, né, para poder favorecer esses que estão iniciando conosco, vai ser de R$ 499, ok? Vai ser uma anuidade à vista. O material vai poder ser dividido de várias vezes, lá, de acordo, né, com o site, mas a anuidade vai ser à vista. Tá bom? Nós vamos fazer uma promoção nos 3 primeiros meses, nós vamos estabelecer a data certinho, vamos colocar no site, vai ficar bem bonitinha a data. Vamos lá. Lígia, posso ser voluntário mesmo com minha filha ainda com 11 anos? Pode e deve. Vai estar em vantagem, se for. Por quê? Sua filha tem 11 anos, então, o que que vai acontecer? Você vai trazer sua filha para o clube, ela vai ver os estudantes mais velhos aprendendo, fazendo as atividades, porque o guia, o currículo é cheio de atividades. Eles gostam muito. As crianças que participam realmente gostam. E o que que você vai estar fazendo com a sua filha? Ela vai estar vendo aquilo e ela também vai ser mordida pelo mosquitinho, que eu fui mordida, que mordeu a Renata, que mordeu todo mundo. E normalmente os filhos mais novos, eles, por de assistir os estudantes mais velhos, eles não veem a hora de participar. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem é que você vai ter tempo de realmente se familiarizar com a liga. Quando sua filha estiver na idade de participação, você já vai ter um pouquinho mais de experiência. Então, claro, pode se voluntariar, deve se voluntariar. Nós esperamos que isso aconteça. A nossa única é, preocupação mesmo é com a questão de confirmação da declaração de fé, dos valores, da missão. Se isso acontecer, não tem problema. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um líder de clube, né, Lígia? Tendo Sim, filhos na idade, não tendo filhos, qualquer pessoa pode que ser queira. líder do grupo de jovens lá, comprometida com o Senhor, que, que gosta de botar a mão na massa,
acredita no projeto. Pode ser ela, não tem problema. Pode ser ele, não tem problema. Então, a gente não tem essa exigência de não, precisa ser pai de estudante da liga, porque senão não existe isso, não existe essa exigência. Aqui nos Estados Unidos, até estudantes abrem clubes. Então, estudantes da própria liga. Nós temos gente que eu conheço um líder de clube que ele foi estudante de clube anos e anos atrás. Ele saiu da liga porque ficou, né, na idade limite, se casou, fez faculdade, já tem filho, e agora ele é um líder de grupo de clube. Então, é bem bacana. As pessoas que participam, elas por alguma razão, a gente não consegue totalmente se desligar da liga depois que a gente sai. E Lígia, esse diretor de clube que não tem filho, que, né, ou enfim, um pai que tem filhos pequenos, que abrir na própria casa, ele tem que se afiliar à liga? Tem que se afiliar, tá? As pessoas que estão de alguma forma envolvidas com os clubes, né? Os pais, os estudantes e os técnicos precisam se afiliar à liga, Ok. porque essas pessoas vão ter acesso não só ao material de ensino, mas também ao material de suporte e à estrutura da liga. Então, não tem como um líder de clube não fazer parte da liga, porque ele vai ficar de fora, não vai trazer informação para o clube, enfim, precisa sim participar. No Brasil, iremos ter o mesmo esquema de torneios que tem nos Estados Unidos? No Brasil, a gente ainda está, né? A gente está pensando que os primeiros torneios vão ser no próximo ano. Então, nós estamos lançando a liga agora. Vamos dar tempo para as pessoas digerirem o material, estudarem com calma. Nós já decidimos, inclusive, a resolução, mas nós não vamos falar hoje. E porque o Brasil é um país muito grande e os custos de viagem no Brasil são muito altos, nós estamos pensando em tudo isso para determinar qual que vai ser a melhor estratégia de ação nesse sentido. O NCFCA dos Estados Unidos já disponibilizou a plataforma deles de competição online. Nós queremos usar? Não. Nós queremos fazer tudo em pessoa. Porque faz diferença. Faz diferença, especialmente agora que nós estamos tentando estabelecer uma cultura no Brasil. Então, a ideia é que nós teremos sim os torneios, a estrutura vai ser a mesma. O que nós não sabemos ainda é como que nós vamos viabilizar esses torneios, tá? Qual que vai ser a extensão do território para os torneios classificatórios? Qual que vai ser a extensão do território para os torneios regionais? Esse tipo de decisão a gente precisava da mesa diretora, E também do número de né? clubes, né, Lígia? Isso. E também precisávamos das supervisoras e tudo. Então, agora nós vamos esperar um pouquinho, vamos ver, né, quantos estudantes, de onde, e aí nós vamos ter uma condição melhor de avaliar e de viabilizar esses torneios. Mas nós teremos, esse é o objetivo do NCCA, torneio. Qual o tempo necessário de dedicação semanal, preparação com as pesquisas e participação no clube propriamente dito? Olha, aqui não tem uma resposta assim, né, que é escrita na pedra. Por quê? Porque tem aluno que vive, acorda, come, respira NCFCA, resolução e o que quer que ele esteja fazendo no NCFCA. Os pais fazem a vida do aluno, a vida escolar do aluno se revolver em torno do que eles estão fazendo no NCFCA. Existem alunos que fazem isso. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, se você ganhar um campeonato nacional, você ganha bolsa total para ir para várias faculdades. Então, assim, se você for para as finais e se classificar bem, você pode não precisar pagar a sua faculdade. Aqui é muito caro, a faculdade é muito caro. Então, tem alguns alunos que gostam muito, que eles decidiram que esse é o curso de ação que eles vão tomar. Então, eles gastam muito mais tempo. A minha filha, eu vou falar agora do exemplo aqui. A minha filha não gostava de competir. Vocês vão ter oportunidade de ouvi-la no sábado, ela vai participar de uma live.
vocês vão ver que ela gostava muito da participação no clube, do trabalho em si, da maneira como ela aprendeu a pesquisar, da maneira como ela aprendeu a debater. Então, porque ela não se importava muito com a competição, não era uma coisa que ela gastava horas e horas e horas. Então, durante a temporada, eu vou dizer que 2 horas por dia, talvez umas 6 horas por semana, estudando o caso dela e os outros casos, porque não é só um caso que eles estudam vários casos. É, é, o manual, o guia, ele é composto de 11 lições. E essas 11 lições, elas cobrem 6 meses de estudo no clube, não é isso, Lígia? E Isso. aí, depois disso, ou antes, não sei em que momento, né, que a gente vai soltar a resolução. Resolução é qual que vai ser o tema que os estudantes vão debater no torneio, né? Nos torneios. Então, solta-se a resolução e aí o clube começa a trabalhar em cima da resolução. Então, eles tiveram 5, 6 meses para trabalhar as lições, entender como é que monta um caso, como é que debate. O manual é riquíssimo. Estou acabandinho de ler para mandar imprimir. É maravilhoso o manual. E então, depois disso, eles vão, né, os diretores e as famílias vão pegar o que eles aprenderam e vão aplicar em cima da resolução para construir, pesquisar. Então, por isso que a Lígia falou que na semana na época da temporada, que é essa, né, da resolução, gasta-se um pouco mais de tempo, ok? O nosso clube, como clube, porque a gente tinha, além do debate de políticas governamentais, a gente também tinha outras, a gente fazia discurso, a gente ficava uma manhã inteira, toda semana, juntos. Então, nós nos encontrávamos a partir das 10 da manhã e nós ficávamos às 9 da manhã, aí a gente ficava até meio-dia. Então, eram 3 horas por semana juntos. Por quê? A gente decidiu que a gente não ia ter encontros extras para treinar, para fazer nada. Era tudo ali. Então, eram 3 horas semanais. Mas eu conheço clubes que eles se encontram por 2 horas semanalmente, tem clube que se encontra 1 hora semanalmente. Tudo vai depender do clube mesmo, o clube que define os Exato. participantes do O diretor do clube, junto com as famílias, podem definir. Vocês querem contar de clube. 15 em 15 dias, estudando mais tempo ou semanalmente, né? As lições giram em torno do clube, né? No dia presencial do clube, em torno de 1 hora e meia, 2 horas, assim, bem justinho, né? Bem Sim, justinho. Aí sim. daí, por isso que a Lígia falou 3 horas com calma. E aí no seu clube as crianças almoçavam juntos, né? Os jovens, é uma comunidade, né? Na A verdade. gente tinha uma escala para trazer, né, snack, né, belisquetes, assim, que no meio a gente fazia um breakzinho de 10 minutos para eles comerem uma coisinha, né, relaxarem, levantarem, que era aqui na minha casa, lá na minha sala. E depois eles também traziam almoço e comiam juntos antes de ir embora. Era assim que nós fazíamos. Muito bem, próxima. Qual é o papel dos pais no clube e na liga? Você poderia ser mais específica? Tá? O papel dos pais no clube é, primeiro, garantir o funcionamento do clube. Não tem clube sem pai, né? Vai ter um técnico. Quem que vai ser o técnico? Provavelmente um pai. Né? Aqui no caso, o que aconteceu foi o seguinte: eu queria um clube de debate, eu queria que minha filha participasse de um clube de debate. Eu falei, vou sair perguntando pro povo quem quer fazer, quem quer participar. Eu consegui 16 estudantes. Aí, por fim, a gente começou o clube com 12 estudantes. E eram 5 mães, 12 estudantes, e as mães, assim, mão na massa, né? Precisamos de uma impressora para levar para os torneios. Não, nem me perguntem por que precisa de impressora. Deixa para a Mas próxima. tinha vaquinha. Ah, vamos fazer um acampamento só de discurso. Vamos. Aí é um pai ali achava a professora de discurso, a mãe ia ver o hotel, não sei o que, os custos, tal. Então, os pais, eles têm que ser ativos no clube nesse aspecto. A segunda coisa que os pais fazem no clube é aprender, porque vocês vão ser os juízes dos debates. Como que vocês vão julgar se vocês não sabem do que se trata um debate? Então, vocês vão aprender o que é um debate para vocês poderem julgar da melhor maneira possível.
E na liga, os pais não só julgam os debates, como eles também trabalham em todas as Tudo. áreas, desde a área de limpeza, Arrumar móvel, arrumar os arrumar móveis, móvel, cadeira, cozinha. arrumar lousa, o que for que precise, né? Até fazer a contagem das cédulas de votação e entrar com as informações no sistema, Ouvidoria, ouvidoria. cozinha para os juízes, cozinhando, servindo. É, Temos a editora geral, todas essas pessoas na estrutura, na organização da competição toda, todas elas são pais. Pais. Nessa campeonato que a gente foi em fevereiro, tinham alguns deles que já eram pais aposentados. Os filhos já não estavam mais na liga, mas eles continuam trabalhando. Eu falo, o pessoal não quer ir embora do NCC depois que começa. Lígia, como podemos saber as cidades que receberão os clubes? Isso vai ser divulgado no website, tá? À medida que os clubes vão sendo formados, a gente tem um líder, as pessoas vão se afiliando, a gente vai divulgar no website o contato do clube e a localização do clube e o nome, né, da pessoa responsável pelo clube para os interessados entrarem em contato. Ah, quanto tempo um treinador precisa para se preparar semanalmente? Eu acho que isso também é bem relativo, depende. Para mim, que nunca tinha estudado absolutamente nada sobre debate, né? Só o que eu sabia de debate era o que a gente tinha visto no CC, e o CC ele faz, não é uma coisa que entra nos detalhes, né? É bem só para eles poderem fazer um debatezinho ali, mas não aprofunda muito. Então, eu precisei de me preparar para cada aula, eu vou dizer 1 hora e meia, às vezes mais, dependendo do assunto, com a complexidade do assunto. Alguns assuntos eram um pouco mais complexos do que outros. Amiga, eu vou fazer aqui um charme. Eu vou compartilhar aqui uma paginazinha do manual para eles terem uma noção aqui, como é que é. Eu abri aqui, ó. Estão enxergando? Sim. Então, aqui, tá vendo? A lição 1. E aí tem tudo bonitinho, né? Os objetivos, o que você vai precisar, o plano de aula com os minutinhos aqui. Olha, o total, tá vendo? Isso é no dia do clube, ok? Aí depois, anotas do líder. Então vem tudo esmiuçadinho, olha só, com o tempo, o que que você vai falar, o que que você vai fazer, as atividades, o objetivo, olha só, tudo arrumadinho. Então é estudar, tá vendo? Ó, discussão do tópico de 15 a 30 minutos. Então é ler a semana, né? As anotações, ok? E do técnico, e depois, deixa eu ver aqui. Aí depois, no manual do técnico, tem um manual, aqui é uma atividade bíblica. E aí tem o do estudante. Tem a teoria explicando a importância do debate. É muito legal, tá? Nós vamos colocar uma amostra desse primeiro capítulo no site para vocês terem uma noção, né? Tá, tá tudo assim esquematizado, passo a passo. O uso do guia é bem intuitivo, não é difícil de usar, não é difícil de estudar. Toda a informação que você precisa está nele, você não precisa de material extra. Então, isso também é bem bacana. Os clubes devem se reunir para estudar juntos o material? Qual a frequência dos encontros e qual a dinâmica dos encontros? Então, a resposta é sim, o clube deve se reunir para estudar junto. A frequência vai ser de acordo com o que o próprio clube determinar. Eu encorajo a que o clube se encontre uma vez por semana, não só porque fica fresco na memória o que foi ensinado na semana passada, né, na próxima semana, enfim, mas também para criar já uma comunhão ali entre os alunos, os estudantes. Quando que a gente dividiu as duplas? Quando a gente terminou de ensinar toda a teoria de debate. A gente terminou de ensinar a teoria de debate, aí a gente foi dividir as duplas. Então, eles já estavam super entrosados. Foi muito mais fácil da gente fazer as duplas dos times
porque eles já estavam super entrosados, já estavam se vendo toda semana por várias semanas. Então, eu diria uma vez por semana, e a dinâmica dos encontros ela vai vir para você detalhada no guia. Existe sim uma margem para mudar uma coisa ou outra, mas se você não quiser mudar nada e fizer só o que está no guia, o seu encontro vai ser excelente. Exatamente. Tem muitas atividades, os pais participam das atividades, sabe? É muito dialético, é bem interessante. Os encontros podem ser online? Não, não. Nós não queremos que as pessoas achem que elas vão poder participar de uma liga que tem como valor a comunidade construtiva participando online. A primeira razão é essa. A segunda razão é porque isso é um debate em dupla, né? A dupla precisa ter química para debater junto. Eles precisam saber o que o olhar do outro quer dizer. Muitas vezes eles vão se comunicar através de notinhas que eles vão trocar por cima da mesa. Não dá para fazer nada disso online, certo? Não existe necessidade. Tudo que você precisa para montar um clube são duas famílias. É tudo que você precisa. Você precisa de dois estudantes. Eu quero acreditar que isso é possível, que não vai ter um estudante tão isolado que não vai achar mais ninguém para fazer um clube com ele, para fazer uma dupla com ele. Vamos na fé, gente, vai dar certo. É, Qual a previsão dos inícios dos torneios? a gente só sabe que vai ser o ano que vem, por enquanto. Por quê? Por causa de tudo que eu já falei. A gente precisa ter uma noção de número de estudantes, de números de afiliados, de números de pais. A gente precisa ter Regiões, todas né? as regiões para a gente conseguir sentar e fazer um planejamento estratégico de como que nós vamos viabilizar esses torneios de forma que não fique, pesado financeiramente por causa de viagens, etc. E dois, que não seja tão pequeno que nem devia ser chamado de torneio, né? Então a gente quer ter uma ideia primeiro, mas o plano é o ano que vem. Devemos fazer divulgação nas igrejas? Sim, por favor. Divulguem onde vocês quiserem, por onde vocês forem. Eu preciso agora enfatizar para vocês. Esse trabalho é um trabalho lindo. É um trabalho que tem uma, um poder, assim, ele tem uma capacidade de impactar e de mudar uma cultura. E aqui eu estou falando daquela rodinha, daquele círculo, né, que ele vai aumentando. Então, o Salmo, acho que é o Salmo 127, que fala: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele verá os filhos de seus filhos, a sua esposa ao redor da sua mesa, será como uma videira frutífera. E aí ele vai falando dos círculos de bênção na vida desse homem que teme ao Senhor. O primeiro círculo é o círculo da família dele. O segundo é aquele círculo maiorzinho ali, né, da cidade ali, do território, a cidade, o país. Paz sobre Israel. É assim que o Salmo termina. Porque a Bíblia já deu para a gente um modelo de como que como que uma família pode abençoar uma sociedade inteira. Eu creio muito, eu tenho convicção de que o NCFC é uma ferramenta a mais para famílias cristãs cumprirem o papel delas na sociedade, o papel de abençoar não só os filhos, proporcionando para eles uma educação excelente, mas também de expandindo nesses círculos que a própria palavra de Deus dá para gente. Então, divulguem. Quando a gente chegar na época de torneio, chamem pessoas de fora. A gente tem um sonho aqui de não precisar usar pai nenhum para jogar torneio nenhum nunca. Por quê?
Porque os juízes mais difíceis são os juízes da comunidade. Porque os pais sabem o que precisa ser, né, ser feito. Os juízes não. Então, as crianças, além de saber debater, elas precisam caminhar, trazer o juizinho ali de mão dada com ela, todo o caminho do debate. Então, por favor, divulguem. Divulguem. No nosso site, nós vamos ter, então, é, o e-mail das supervisoras por região, ok? E vamos ter, à medida que os clubes foram se formando, né, a cidade, o local. Então, o que que vocês podem fazer ao divulgar? Pede para entrar no nosso site, a princípio, porque ali eles vão ter uma informação inicial, tem um chat de atendimento, que vai ser a pessoa cadastra lá para ter mais informações, a supervisora vai encaminhar ou para o diretor de clube, ou ela mesma vai acolher. E então, é só falar, acompanha o Instagram e vá no nosso site, ok? ncfcabrasil.com.br. Aqui nós já falamos que os estudantes precisam estudar em casa, sim, né? Porque eles têm lições e atividades para poder fazer, para treinar, né? Os pais precisam ficar no encontro semanal, no clube o tempo todo, certo? É uma regra. Sim. Sim. E se você é As únicas diretor, desculpa. não, eu ia dizer o seguinte, que a única exceção seria, por exemplo, existe o caso de clubes que os pais têm filhos pequenininhos, então os pais decidem que vai haver um rodízio. Essa semana a Dona Maria vai olhar as crianças. Então, nessa semana, obviamente, a Dona Maria, a mãe do Joãozinho, não vai estar lá assistindo a aula. Semana que vem a Dona Maria volta para assistir a aula e a Dona Sônia vai olhar as criancinhas. Então, essa seria a única exceção a essa regra. De maneira ideal, os pais estão o tempo inteiro com as crianças. Lembrem-se, é uma liga familiar. Então, quem é homeschooler aí sabe como é que é a nossa vida, né? Então, às vezes, a mãe tem um filho já na idade da liga, mas tem mais três menorzinhos. Se ela sair de casa, não tem com quem deixar. Então, vai todo mundo para a liga e é lá no clube, e aí eles se organizam para dar assistência de modo que, né, funcione, as coisas funcionem. Ok? Não é uma sala de aula, é rígida, né? Então, é família, gente. É família. É, é possível conciliar o Cici? O meu próximo ano, meu filho vai para o Challenge A com o clube? A minha filha fez CC o tempo inteiro, enquanto ela estava participando da liga. É, é possível, é possível. É mais uma atividade que vai precisar ser gerenciada, óbvio, né? Junto com tudo. Mas Lá minha no, filha não teve dificuldade. lá no torneio tinha N família Cici lá, né? Várias Sim, famílias do sim, Cici. bastante mesmo. Sim. O material do técnico é diferente dos demais? O material do técnico. Sim, é diferente porque no material do técnico ele tem todo aquele roteiro da aula. O material dos estudantes tem a lição, né? A lição que eles vão estudar no dia e as atividades que eles vão fazer durante a semana. São dois, tá, gente? Só. O técnico é o do professor, né? Que tem um gabarito, que tem as instruções, e o do estudante tem os exercícios, a teoria. Todas as famílias afiliadas precisam adquirir o material, certo? Um por família. Um por Sim. família, ok? Não precisa, assim, ter 3 filhos, comprar 3 materiais. Não precisa. Um por família. No Brasil, temos uma limitação. Quando divulgam uma igreja, não sei quantos são a favor do homeschool e quantos são contra. A filiação de famílias que não são do homeschool será limitada a quem aceita famílias homeschoolers? Não. Ah, acho difícil a gente até saber essa informação, né? O mais importante e que vocês precisam se apegar nesse momento é que a liga, ela não tem um título assim, Liga de Homeschoolers, né? A gente não vai titular, colocar um crachazinho, homeschooler escolarizado. Então, nesse ponto, a gente não tá enfatizando nada, nenhum lado, nem o outro. A segunda coisa é que, para entrar na liga, a gente precisa ter a mesma cosmovisão. Então, se a gente tem a mesma cosmovisão, eu não vejo como nós enfrentaríamos alguma dificuldade.
com isso, tá certo? Eu realmente não vejo. Eu acho- Eu entendo que existe no Brasil essa dificuldade e tal. Mas não Eu não sei, precisa nem eu acho. falar necessariamente tem a sua maioria homeschoolers, porque se é aberto desde que o pai frequente o clube, então você nem precisa abordar isso necessariamente, né? Uma É, iniciativa para os jovens do Brasil, uhum, né? é isso que eu penso também. Uhum. Nós estamos terminando, tá, gente? Vamos lá. Mais um encorajamento e mais uma mensagem. É tudo lindo e perfeito. Só mesmo o Senhor para usar vocês nesse projeto. São corajosas, admiro muito. Como mãe, me considero fraca na persuasão e geralmente não prossigo com os debates. Minha filha é tímida, então será bem desafiador. Você está Bom, pronta? é, é aquela coisa, né? Se eu falo que a gente precisa ter objetivo tangível. Então, o seu objetivo tangível no primeiro ano vai ser: nós vamos vencer a nossa timidez. Pronto. Venceu a timidez no segundo ano, coloca um ou outro lá. Conta do que você julgou que eram duas meninas novinhas. Gente, teve uma competição dos classificadores que tinha um time um pouquinho mais experiente e duas menininhas, né? Acho que elas deviam ter ali entre os 14 anos, por aí. E elas simplesmente não sabiam o que elas estavam fazendo ali. A primeira, né, do afirmativo construtivo, leu a primeira parte toda, que não tem problema, pode ler, não é o ideal, mas pode ler, ela leu. Aí veio o primeiro negativo construtivo. Quando chegou o segundo afirmativo construtivo, ela estava completamente perdida. E o outro time percebeu, e eu sei que um começou a ajudar o outro, né? Quer dizer, esse time mais experiente começou a ajudar as meninas e tal, acabou o debate e tal. E as meninas estavam felizonas. No final. Foi um desastre. Foi um desastre aquela rodada. Na hora que acabou, elas estavam felizonas, e a mãe delas, assim, ó, no corredor, ela era eletrona e tal. Então, uma pessoa que não sabe o que está acontecendo na vida delas pode dizer assim: nossa, que horror, que horrível, não sei nem o que que elas estavam fazendo aqui. De repente, o objetivo delas para aquela rodada era: nós vamos chegar lá e nós vamos ler o que a gente preparou e vamos falar o que a gente conseguir falar. E foi o que elas fizeram. E foram embora felizes da vida. E é assim que a gente vai crescendo. Exatamente. Temos que adquirir um novo material cada 6 meses? Não. O material, a princípio, a gente não tem nenhum plano de fazer nenhuma alteração no material. Normalmente, esse tipo de revisão acontece ao passar, né, ao longo dos anos, à medida que existe uma necessidade. Aqui o material já é um material novo, mas a gente vai ter tempo ainda. Então, a gente vai usar esse material por um bom tempo. Muitos anos, certamente. Uma mãe perguntou: o mesmo filho com 18 anos precisa estar presente com os pais? Sim. Sim. Gente, o filho não pode nem participar da competição sem um pai ou um adulto acompanhante, tá? Por quê? Porque cada estudante tem que trazer para a competição um juiz. O estudante não vai sozinho para a competição, ele não vai com o técnico. Então, por exemplo, a técnica não vai lá e leva 5 times de debate. Por quê? Porque eu tenho 5 times de debate, eu tenho pelo menos 2 rodadas de debate que precisam ser julgadas ali, eu só tenho uma técnica. Não faz sentido isso. Então, sim, os estudantes precisam dos pais. Essa liga é uma liga familiar, os pais fazem parte da estrutura, não tem como fazer nada para mudar isso. E o plus que é redimir a nossa educação, Sim. né? E aprender e ter essa sede, esse perfil das famílias da Liga, essa sede de aprender, sabe, dos pais quererem crescer junto com os filhos. Então, Uhum. isso é muito legal, né? E por isso acho que a Liga funciona. Sem dúvida. Acabamos. Gente, muito obrigada por terem participado, por terem feito as perguntas. Essa reunião vai ficar gravada e vai ficar disponível no website por um tempo assim limitado, porque a ideia é que as nossas supervisoras vão ter plena condição de fazer uma reunião de informação com os novos pais, com as pessoas interessadas.
E fiquem ligados no sábado, ou seja, amanhã, no caso, vai ter uma live às 7 da noite com duas estudantes que participaram do meu clube do NCFC, a minha filha e a Isabel Almeida. E elas vão responder algumas perguntas, vai ser bem bacana, vai ser no Instagram do NCFC Brasil. Isso. Muito obrigada. Ore por nós. É um trabalho que tem quase 3 anos que nós estamos gestando e tem sido uma alegria agora ver isso consolidando, mas nós precisamos de muita oração. Para que o Senhor guie os nossos passos, nossas decisões, levante uma liderança que possa nos auxiliar. E se Deus está tocando aí no seu coração, ardendo aí para poder colaborar, se entregue, né, a essa seara que ela é muito honrosa, ok? Então, boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, Lígia. Obrigada a de nada, todos. querida.